Agora, eu estou exatamente em Marrakech e vocês vão descobrir junto comigo o que é estar em Marrakech. Vamos lá. Tem tudo isso, sim, claro. Mas foi nas ruas de Havana que a gente descobriu o mais novo nossa viagem, atrativo. o último aqui em Oaxaca, no México, e para fechar bem, nós viemos aqui nas ruínas. É o pico mais alto da África. Tem a emoção, mas também tem a falta de ar. Todas essas experiências você vai viver com a gente a partir de agora em 360 graus. A gente vai agora para o alto do Himalaia, uma paisagem impressionante. Porque está de volta a Jornada da Vida. E quem nos leva nessa viagem é a Sônia Bride. Sônia, vocês passaram um mês na China gravando? Um mês, Tadeu, a gente percorreu os 6.000 quilômetros do rio Yangtze, que é o terceiro maior rio do mundo, né? E o que vocês viram lá, Sônia? A gente viu muita coisa. Esse rio é o berço da civilização chinesa. Então, nós encontramos traços de uma cultura muito antiga, mas também cidades modernas, com soluções inteligentes, com alta tecnologia. Essa viagem foi assim, como sair do passado para o futuro. Tô louco pra ver, já. Então, vamos lá, vamos agora embarcar na nova temporada da Jornada da Vida. Todos os rios nascem no céu. O Yangtze toca o chão em flocos de neve no alto do Himalaia, a maior cadeia de montanhas do planeta. Antes de ser rio, o Yangtze é geleira. Na primavera se derretem milhares de pequenos córregos que descem as montanhas. Nas áreas mais baixas, o degelo forma alagados, pequenos paraísos para as aves migratórias. O ar rarefeito a 4.000 metros de altitude não é problema para os gansos de cabeça listrada. 2 vezes por ano, eles cruzam os Himalaias entre a Índia e a China, voando mais alto do que o Monte Everest. Nenhuma outra ave suporta altitudes tão extremas. Os rebanhos de iaque que passaram o inverno comendo raízes congeladas, agora têm pasto. E é nesse vale, onde a fé inunda a paisagem, que nascem os 3 rios mais importantes do leste da Ásia. O amarelo corre para o norte da China. O Mekong passa por 5 outros países até desaguar no mar. E o Yangtze, o rio que corta o coração da China e deu origem a uma cultura milenar. É ele que vamos seguir nessa jornada da vida, o rio Yangtze. Estamos em Yushu, província de Qinghai, parte do antigo Tibete. No alto das montanhas, bandeirinhas de oração. Em cada uma está escrito um mantra. As palavras de Buda para serem levadas pelo vento. Nas paredes de pedra, os mantras são como guardiões desses vales de clima caprichoso, onde o tempo muda muito rápido. No budismo, as orações são para todas as pessoas e todos os seres vivos. Estão nos locais de passagem para que o viajante receba as bênçãos e leve-as consigo. Nas margens, as pessoas posicionam pedras esculpidas com o mantra do Buda da Compaixão, os manis. Eles acreditam que quando a água subir no verão, os manis vão abençoar o rio e todas as criaturas que vivem dele. Este é o primeiro lugar onde o Yangtze já tem corpo de rio e vai ganhando mais volume a cada riacho de águas limpas que alcança suas margens.
É preciso muita proteção para a vida dura no Himalaia. O dono da casa nos recebe na porta com a tradicional manta de boas-vindas. O casal nos convida para o almoço, na casa que tem um colorido aconchegante. Enquanto comemos biscoitos da sorte, a senhora Yamakaiku alimenta o fogo com esterco seco de iaque. Iaque é tudo aqui. A carne que cozinha na água e recheia os bolinhos feitos no vapor. A manteiga que dá substância para o chá. Tanta fartura por causa das visitas. A carne cozida tem sabor forte. Mas as lascas finas da carne congelada têm um salgadinho natural. Quando eu vou para outros lugares, não me sinto tão bem quanto aqui. Eu gosto de morar perto do rio. Passei a minha vida toda aqui. Os iaques e a fé são a base da vida nessas montanhas. Os budistas acreditam em sucessivas reencarnações. Elas podem ser em qualquer forma, outra pessoa ou mesmo um animal ou inseto. A divindade está no rio, nas montanhas, nos campos, por isso nós, humanos, temos que proteger a natureza. Tantos sinais de fé e não há sequer uma palavra para religião na língua tibetana. Porque não é uma prática separada das tarefas do dia a dia. Está na maneira como se vive e como se encara a morte. No chão congelado, os corpos custam a se decompor e não há lenha para cremar. Templos como este são dedicados a um ritual funerário que choca e impressiona. Depois de velado em casa durante 3 dias, o corpo é trazido até aqui a esse templo. Ele é posto nessas pedras onde os monges fazem o ritual. Limpam o corpo e o esquartejam, separam em pedaços. Esses pedaços são deixados aqui, ao ar livre, para que os abutres possam se alimentar. Isso é chamado de enterro celestial. Essa corrente do budismo acredita que se todos nós viemos da natureza, o enterro celestial é uma forma de retornar a ela. Faz sentido para quem acredita que o corpo, depois que a alma se vai, é apenas uma casca, que pode ser usada como o último ato de generosidade. Este outro templo é também um monumento. Atrás dos muros estão 2 milhões de manis, as orações gravadas em pedra. 2 milhões de pedidos e agradecimentos e promessas de fé eterna fazem da pilha de manis um lugar especialmente sagrado para eles. Os fiéis peregrinam ao redor do prédio, sempre em sentido horário. Muitos fazem isso se prostrando a cada poucos metros. Multiplicam as preces, girando mantras que levam nas mãos. Ou as centenas de rodas de oração que cercam o templo. É que para eles a vida é como o universo, como o movimento de rotação da Terra, como o tempo que passa e não volta mais. Não volta, mas carrega com ele o passado. É também como o rio, corre sempre na mesma direção e avança do passado para o futuro. Seguimos o Yangtze pelas montanhas até a província de Yunnan. Cidade antiga de Lijiang. Há 1000 anos era a principal parada no acesso sul da Rota da Seda. Os sinais da riqueza do período ainda são evidentes.
nos telhados tradicionais das casas de pátio interno, nas ruas onde os carros nunca conseguiram entrar. Cedinho, as mulheres da etnia Naxi preparam comida na rua. Bolinhos de batata e de tofu, o queijo de soja e um molho de pimenta muito forte para esquentar amanhã. Por toda a cidade, a água limpa do rio corre em canais milenares e alimenta os poços da cidade antiga. São sempre 3. Os formatos variam, mas a lógica não. O primeiro poço recebe água limpa que todos podem pegar para beber. O segundo, de água ainda pura, serve para lavar os alimentos. E só no terceiro pode-se lavar louça, roupa, utensílios. O incrível é que a água encanada chegou a praticamente todas as casas aqui da cidade histórica há alguns anos. Só que essa é uma tradição de 8 séculos e as pessoas ainda confiam mais na água dos poços do que naquela que sai da torneira. O povo Naxi desenvolveu uma cultura rica que quase desapareceu, mas começa a ser resgatada. Num casarão, mulheres reunidas em torno dos fios de seda. Uma escola de bordados. Mulheres pobres do campo passam meses aqui aprendendo a técnica. A professora se emociona quando fala sobre o impacto que a chegada de uma bordadeira tem numa vila do interior. Se isso significar uma ajuda financeira para elas, então o nosso trabalho se cumpre. Quanto mais fino o fio, mais delicado o bordado. Uma linha como esta, ela é formada por 2 partes. Eu consigo separar. Assim. Aqui temos 2. E é com essa linha, muito mais fina que um fio de cabelo, que Pin Pen cria pele, rostos, brilho nos olhos. Os bordados que já cobriram mantos de imperadores são objeto de desejo dos novos milionários da China. Muitos quadros chegam a custar mais de R$1 milhão. Num teatro pequeno, uma música ainda mais antiga do que a cidade. Alguns dos instrumentos só existem aqui. A música de orquestra Naxi já foi o deleite de uma cultura na qual as mulheres cuidavam dos negócios e os homens só se dedicavam às artes. Todos os músicos estão na faixa dos 70 anos. A música Naxi vai viver enquanto eles fizerem ecoar esses acordes nas margens do Yangtze. Nas curvas perigosas do rio, os povos antigos construíam torres que serviam como faróis para os navegantes. Mas os chineses se sentiam protegidos de formas mais misteriosas. O Buda gigante de Leshan. Desde o século VIII, guarda viajantes na saída do principal afluente do Yangtze. A neblina constante na região ainda dá um ar mágico à imagem que nos chama à humildade. Só o pé tem 8 metros de altura. Esculpida em arenito rosa, chega aos 71 metros, quase o dobro do tamanho do Cristo Redentor. E resiste ao tempo por causa de um sofisticado sistema de drenagem, calhas por entre os cachinhos de cabelo,
projeto do monge que idealizou a escultura. Até hoje, quem passa aqui presta homenagens a ele. Diz a lenda que o governante local ameaçou cegá-lo se ele não pagasse propina da obra. Em resposta, o monge furou os próprios olhos para provar sua virtude. Morreu pouco depois e a escultura levou 90 anos para ficar pronta. É um eterno símbolo anticorrupção. 1.200 anos depois, as águas revoltas que o Buda deveria domar estão calmas, mas graças a outras construções gigantescas. Semana que vem, Três Gargantas, a maior usina hidrelétrica do mundo. A barragem onde navio sobe e desce de elevador. A nova China, de arranha-céus e megacidades. O berço do Tai Chi Chuan e das artes marciais taoístas na Montanha Sagrada.